a última das portarias desse item é o que institui o Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas. Aliás, de antemão, né, Elvésio, nós estamos num longo debate, não só no Ministério da Saúde, como no Centro de Governo, lá com a Casa Civil, tudo, porque nós temos que achar uma sigla e algo que seja mais fácil de trabalhar essa questão para a opinião pública, né? Tem a ver com a questão da comunicação e tudo. É evidente que você reduz para reduzir filas, zerar a fila talvez seja mais pesado, mas reduzir fila, mas aí vamos estar discutindo isso com mais acuidade com os nossos queridos companheiros da área de comunicação. Elvésio, por favor. Bom, essa foi a nossa primeira missão determinada pelo presidente Lula à ministra, né? Ela hoje já foi aqui colocada a segunda grande questão, o mesmo nível que a vacinação, tem a questão da farmácia popular e o tema da fixação, em especial dos profissionais médicos na atenção básica. Isso o presidente se comprometeu na campanha eleitoral, ele participou pessoalmente de reuniões da comissão de transição e nunca deixou de falar disso. Então, como o secretário Bérgio colocou, isso está no centro do governo. Enquanto eu estou aqui apresentando, o Aristides e o secretário executivo adjunto, o Elton, estão lá já montando a lâmina para a ministra amanhã apresentar aos governadores e já considerando o que nós vamos, ao ouvi-los, poder aprovar aqui, né? Então, o presidente quer falar disso com os governadores, pedir o empenho, pedir o apoio, né? Nós já recebemos vários secretários estaduais em particular para ir apontando e dizendo que vocês, mais do que ninguém, tanto o CONAS como o CONASEM, sabem da importância disso, né? E tem atuado sobre isso, né? Então, o que a gente fez foi também, sempre com essa lógica da forma mais simplificada, tentar intervir nesse problema, vamos dizer, agravado também na pandemia, após o início e nesse período todo da pandemia, né? Muitos dos procedimentos usuais do Sistema Único de Saúde voltaram ao seu patamar, mas tem um acúmulo num problema que precedeu a pandemia, evidentemente. O SUS faz mutirão há mais de 20 anos, né? O primeiro grande sanitarista, na época do ministro Serra, foi o nosso querido Davi Capistrano, que começou com esse tema dos mutirões, né? Então, o que a gente pensou e debateu com estados e municípios e suas representações? Na verdade, nós estamos falando de um programa, como diz o secretário Bérgio, a cata de um bom nome, de intervenção nas filas de cirurgias eletivas, exames diagnósticos e consultas especializadas. Eu gosto de falar nessa ordem porque é a forma que nós vamos conseguir, de alguma forma, organizar isso pela complexidade e diferenciação da composição destes problemas. Não são problemas iguais, tem composição e redes explicativas diferenciadas. Então, a nossa decisão, pela premência de aproveitar esse momento com apoio claro do presidente da República para uma ação contundente do SUS, que traz imagem negativa ao SUS e que pode sofrer interferência no sentido de reduzir essa imagem negativa, nós achamos que, pela tradição, nós tínhamos condição de começar pelas cirurgias, né? Porque é usual fazer movimentos mais... E já escutando inúmeras experiências estaduais e municipais, nós já vimos que tem, inclusive, já tecnologias de gestão desse problema em vários estados. Ontem mesmo, escutando 3 seguidas lá no gabinete da ministra, com governadores, secretários estaduais e presidente de COSENS. Então, a gente começa pelas cirurgias eletivas e, ao mesmo tempo, eu vou falar a seguir, discute de forma tripartite, muito de formulação a gente ainda vai fazer. Nós queremos, eu queria também dizer disso como uma orientação clara, nós não queremos reinventar a roda, seja em tipologias de serviços de atenção especializada, seja de dispositivos para intervir
nesse drama dos exames diagnósticos e das consultas especializadas. Tem inúmeras experiências exitosas pelo país afora e, para ser muito justo, com recursos exclusivamente, na maioria das vezes, de estados e municípios apenas. Temos visto isso já com muita clareza. Portanto, nós já estamos formulando, vamos não esperar ficar pronto para apresentar, vamos construir juntos, porque é de complexo encaminhamento, mudanças mais estruturais, mais estruturantes, na verdade, deste problema. E, para isso, nós precisamos melhorar o diagnóstico das filas. É um mistério completo, às vezes, esse número exato das filas. Tem fila do gestor, tem fila do hospital, tem fila do médico. Descobrimos que tem fila dos residentes também, no caso das cirurgias, então é complexo. Nós queremos conhecer a fila, limpar a fila quando isso for adequado, ter transparência para essas filas e intervindo nela, mas mostrando o que está acontecendo. O usuário tem que interagir com ela, tem experiências, inclusive, de aplicativos aí em alguns estados, né? Vi isso na Paraíba, vi isso no Ceará, de tal forma que a gente possa conseguir fazer isso. Então, nós começamos, como eu disse, eu vou passando pela questão da cirurgia eletiva, é o que começa agora, portanto, esse volume de recursos que eu vou dizer é para esse primeiro momento, e depois já avançamos, e uma coisa não vai ter que esperar a outra, que os exames diagnósticos e consultas de especialidade. Nessa lâmina tem um pouco que eu já disse, só reforçando que tem um certo esgotamento das medidas tradicionais, né? Para ser claro, isso não é um problema brasileiro só, e nem do setor público. A revisão de literatura mostra que, eu me dediquei a isso lá na Fiocruz Minas, que isso é no mundo todo, no setor público e no setor privado, né? Ao ponto da falecida rainha Elizabeth ter feito um edito real sobre prazos de consulta especializada em câncer no Reino Unido, uma ilha com 60 milhões de habitantes, com a renda per capita que tem. Mesma coisa na Espanha. Então, é um tema dramático no mundo todo. E essa questão da dificuldade da execução. Usando um dado, tomando liberdade de citar, do Mauro, ao longo dos anos, para vocês terem uma ideia, o máximo de execução financeira no melhor ano das cirurgias eletivas foram 300 milhões de reais. Melhor execução da história, para o país, né? Então, não é um problema simples e, portanto, não tem solução simples para ele. É complexo, nós estamos dispostos a intervir nisso como ação central da Secretaria. Então, eu estou tratando disso, que foi a proposta discutida com as equipes técnicas e depois aprofundada, vocês vão poder dizer, né, nas diretorias, nas assembleias, começando com uma ação mais emergencial, mas, evidentemente, tratando de uma ação estruturante. Uma boa parte disso, que eu chamo do mundo da demanda, o secretário Nésio, que vai estar à frente, evidentemente, que é isso, é qualificar a demanda, né? Se não tivermos equipes de saúde da família completas, bem organizadas, com território bem definido, com estrutura, com área física e tecnológica decente, com fixação em especial do profissional médico e capacidade para não encaminhar tudo que chega na frente dele, não tem solução para a demanda de especialidade. Simples assim. Se não adensarmos de tecnologia, eu já passo para a secretária Ana Estela, se não tivermos tecnologia muito ousada, e aí nós já estamos, liderados pela secretária, levantando todas as experiências brasileiras de telesaúde, de gestão da fila, de telediagnóstico, para que a gente possa acoplar na atenção primária, torná-la efetivamente mais robusta e reduzir essa necessidade de encaminhamentos. Mais uma vez, vamos tratar a Amazônia, e eu li detidamente o documento recebido ontem de todos os COSENs da região norte, da Amazônia Legal, na verdade, porque aí chegam a 9 estados, por conta de alguns municípios do Mato Grosso, e mais os demais. Nós vamos tratar a Amazônia de forma diferente, né? E eu diria que, às vezes, expandir nessa experiência da Amazônia brasileira para algumas regiões remotas de difícil fixação. Essa questão de um novo conceito de atenção especializada, isso foi muito debatido e muito trazido pelo CONAS e pelo CONASEMS, quer dizer, outras tecnologias de territorialização, de matriciamento,
de contratualização de formas diferentes. As experiências estaduais que eu já consegui conhecer muda radicalmente isso. Eu falei da transição digital, mas tem a questão também do prontuário eletrônico, da ampliação disso, da interoperabilidade, tudo que significa. E a regulação, né? Saindo da regulação do velho INAMPES, que ainda está emprenhado, nós que somos o sucedâneo do INAMPES no Ministério, para uma nova regulação, uma regulação mais de ponta, a regulação assistencial, e sem nenhum demérito, viu, Josafá, para o DERAC, que você sabe do tanto que eu gosto do DERAC, mas é o nosso INAMPESzinho ainda. Enfim, eu não vou. Isso aqui eu já falei a maior parte da questão, e só para fazer um comentário, porque ele é muito importante, e nas portarias anteriores isso foi colocado. Quer dizer, não é possível intervir nesse problema sem uma boa governança regional. Nós, vocês mais ainda do que eu, sabem do vazio de governança que ainda temos em regiões de saúde, especialmente nos grandes estados, mas não só. Até porque nós temos regiões de saúde interestaduais. Estamos hoje com a crise na região de Petrolina e Juazeiro, até por conta da inépcia do Hospital da EBSER lá, que já está sendo tratada como uma prioridade em Petrolina. Portanto, a governança regional é central nisso. Eu quero voltar a uma máxima do CONASEMS, que nós sempre falamos, de que a integralidade se completa sem perda das prerrogativas municipais na região de saúde. Então, a região é fundamental para o município, é necessária aos seus cidadãos, porque nós temos essa imensidão de municípios com menos de 20 mil habitantes, menos de 10 mil habitantes. E outra coisa que foi aqui falada, eu quero reforçar, que está nesse conteúdo, e vamos aprimorar, é o monitoramento e avaliação, né? Faz parte dessa nova forma. Bom, isso aqui eu acho que eu já falei a maior parte, não vou repetir. Bom, então, para esse primeiro período, nós estamos meio esquematicamente chamando de primeira etapa esses primeiros meses, de janeiro, porque começamos a discutir internamente na Secretaria CONASEMS, até junho. Nós começamos com cirurgia eletiva, mas já podemos rapidamente discutir apoio diagnóstico e consultas especializadas. Uma coisa não vai prender a outra. Depois a gente vai detalhando como é que isso vai acontecer, até porque a gente não tem receita pronta ainda não. Então, a ideia é que, pactuada essa portaria e publicada, nós possamos ter em curto prazo. Ontem, alguns secretários estaduais e conselheiros já me falaram que tem mais ou menos pronto. Então, eu fico feliz, mas nós vamos, condição para a transferência, que eu vou falar a seguir, dos recursos, a pactuação na CIB estadual. Faço emergencialmente, se já for o caso, por favor. Mas a pactuação na CIB, portanto, de comum acordo, secretarias estaduais e COSENS, de um plano estadual. Tem um roteiro muito simplificado, não vamos complicar, não, para fazer um plano estadual que contenha sua expectativa dos procedimentos cirúrgicos, eventual colocação dos seus quantitativos, a sua base de acompanhamento. Nós vamos ter que, de alguma forma, cravar em dezembro de 2022 essas filas, apesar das dificuldades. Não é para substituir recurso, é para agregar, porque é interesse de todos os gestores. Quais serviços farão essa ação emergencial? Alguns estados já até acertaram com os COSENS, por exemplo, que, mesmo sendo um hospital sob gestão municipal, no caso desses procedimentos, eu vi a experiência do Ceará, será uma tentativa de acerto de ser um edital estadual, não tem nenhum problema. Isso é de inteira, o Ministério não vai se meter nisso, é de inteira responsabilidade do plano a ser pactuado na CIBS. Oi? Acelerando, por favor. Não, mas ainda tem muita coisa. Não, mas acelere. Calma. Meta, e também é importante a meta de redução. Esse é o nosso principal projeto. E um cronograma de execução, né? Então, eu acho que isso, em síntese, aí, nessa finalização, é o que a gente está propondo. E esse plano vem ao Ministério, a gente só homologa, publica e pode fazer a primeira transferência, não é? Bom, também sendo simples, essa parte mais significativa. Nós estamos propondo, com a possibilidade orçamentária, na LOA já sancionada, de alocar para esse projeto 600 milhões de reais.
Lembre-se do dado dos 300 milhões como a maior, a maior execução. Então, 600 milhões, com a seguinte metodologia. Nós transferiríamos, ao receber e homologar os planos estaduais, 1/3 deles, ou seja, a gente já transferiria 200 milhões de reais antecipadamente. Essa é uma mudança tipológica do ponto de vista do mecanismo de execução e num percentual aritmético de per capita estadual, né? Não de gestão estadual, do Estado, para ser bastante simples, e com isso a gente tem condição de colocar o plano dentro desse volume de recursos e fazer a primeira transferência. A partir da execução desse primeiro terço, poder fazer aí sim sob produção, né? E registrado nos sistemas usuais do Ministério da Saúde. Nós queremos, junto com vocês, monitorar isso rigorosamente, até para aprender com essa questão e a partir de um grupo de trabalho permanente que a gente teria, né? Isso eu falei já das fases. Esses primeiros recursos são para cirurgias. O que a gente for acertando de pactuação, nós voltamos aqui para pactuar recursos adicionais para a questão de apoio e diagnóstico, né? Temos a ideia também, não conseguimos ainda apresentar, que, eventualmente, de forma adicional, a gente possa fazer em hospitais próprios, federais, estaduais e municipais, uma adição desses recursos a ser discutidos. Bom, o quadro demonstrativo dos recursos vai estar apresentado, mas é um per capita, é uma conta simples, e aí a gente espera, agora em fevereiro, essa é a mensagem que o presidente quer amanhã dar aos governadores, pedindo esse apoio. É o que a gente está fazendo aqui para poder ter esses planos rápidos, transferir o recurso e começar a operar e discutir as fases seguintes. Obrigado. Desculpa aí pelo tempo.